certamente o Senhor não fará coisa alguma. Você já parou para pensar no que está escrito em Amós, capítulo 3, versículo 7? Certamente, essa expressão certamente é algo mais do que certo, é algo seguro. É como que se nos tempos dos reis, você deve lembrar-se dos tempos dos reis, quando se era baixado um decreto ou enviado qualquer que seja a notícia que fosse, ou qualquer informação, o rei ia e selava com seu selo real. Ele era inviolável. Uma vez que ele era selado, então mostrava da parte daquilo que estaria sendo anunciado, que era algo que deveria ser cumprido e jamais ser colocado de lado. Bem, quando essa expressão certamente se refere a isto, é algo decretado, algo afirmado, algo confirmado, é algo que está mais do que certo, é algo seguro da parte de Deus. E ele diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma, seja lá em que área que for, conjugal, espiritual, financeira, material, seja em área que for. Certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem que antes não tenha revelado os segredos dos seus servos. Que servos são esses? Você que está aí. Não só você que está aí, mas de todos os que estão aqui, para louvor e glória do nome de Jesus. E a Bíblia diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem que antes não tenha revelado os seus segredos aos seus servos, pelos profetas, diz a palavra de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, gastar esses dias que nós temos, e eu quero subir nesse altar com a voz profética. Não só eu, mas também até o próprio pastor Rafael, que em nome do Senhor Jesus de Nazaré, do qual temos nos preparado em oração, desde o dia que preparamos esta mesa, do qual foi inspirada pelo Espírito Santo, não foi nada combinado, não foi nada programado. E talvez você até deve ter percebido: nossa, não retiraram a mesa da Santa Ceia. Por quê? Por que não retiraram? Bem, quando a fizeram, e eu cheguei aqui pela manhã e a vi, logo meu coração se alegrou dentro de mim. Logo meu coração se alegrou dentro de mim. E ali Deus então no meu coração começou a trabalhar. Precisava, claro, orar, buscar a presença de Deus, para que não viesse pela carne, mas sim pelo próprio Espírito Santo de Deus, aquilo que para a glória de Deus estaremos vivendo, para a glória de Deus, até o dia 6 de julho, para a glória do Senhor nosso Deus. Com isso foram feitas orações desde o domingo da Santa Ceia, quando aqui já estava por volta das 5 e pouco da manhã, de joelhos no chão até as 7h30, para a glória de Deus. Desde lá então vem-se continuamente, diariamente, todos os dias em oração, para que o Senhor confirmasse. Mas preste bem atenção, eu quero que você escute, por gentileza. Termos somente a mesa não é o suficiente, porque uma mesa você pode preparar em qualquer lugar. É necessário você ter a direção do Espírito Santo, e principalmente a aprovação de Deus, e também a palavra. Porque se você não tiver essas três coisas, então é como que se você firmasse a sua casa, infelizmente, sobre areia, que vem o vento, sopra e logo a derruba. E para a glória de Deus, louvado seja Deus, que Deus vem trabalhando, Deus vem trazendo, Deus vem ensinando. E para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus, eu lhe digo de todo o meu coração, e falo abaixo da unção de Deus: Deus me autorizou para os que creem. Não é para os que precisam, não é para os que necessitam. Eu tenho que ser sincero. Deus me autorizou no nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso, para esses dias, até o dia 6 de julho, subir nesse altar, tanto eu quanto o pastor Rafael, em sermos uma voz profética para os que creem em nome de Jesus. Eu vou repetir, e lhe digo pela misericórdia de Deus, porque está escrito. Eu conheço a Bíblia. A Bíblia Sagrada diz assim, está escrito: ai dos que disserem, a boca do Senhor disse, sem que o Senhor não tenha dito. Sim, eu conheço esse versículo. Também eu conheço o versículo que está escrito: como pregarão se não forem enviados? Também eu conheço, e muitos outros que eu poderia lhe citar, pela misericórdia de Deus. Então eu vou lhe dizer mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Cristo, não é para os que precisam, não é para os que necessitam, não, porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor conhece aqueles que nele confiam.
Está escrito esse versículo. O versículo diz assim: porque o Senhor conhece aqueles que nele confiam. Então Deus conhece aqueles que nele confiam. Não adianta eu abrir da minha boca e dizer que eu confio nele. Não, claro que eu confio em Deus. Olha, claro que eu tenho muita fé em Deus. Você já viu pessoas usando essa expressão? É uma expressão que às vezes se torna até rotineira, sabe? Algo programado, algo que a pessoa já fala numa facilidade tamanha. E que ao falar sobre isso, que crê, confia, sim, claro que eu creio em Deus, claro que eu confio no Senhor. Bem, então prove. Porque você só estará provando aquilo que você diz verdadeiramente, crendo, agindo de acordo com o que você diz. Então Deus autorizou-me pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, a ser uma voz profética aqui nesse altar em nome de Jesus. Eu espero que você, em nome de Jesus, seja um recebedor. Mas se você também for aquela pessoa que eu não sei, com todo respeito, me perdoe, em que de repente você recebe aquela palavra profética, mas você não manifesta o seu crer, você não manifesta o seu confiar, você não recebe, você fica como aquela cara apática, sabe, como que se estivesse no mundo da lua. Me perdoe. A Bíblia Sagrada diz, está escrito que, assim está escrito, que a palavra do Senhor nos é enviada e não voltará vazia até que cumpra o propósito para o qual foi enviada. A Bíblia Sagrada diz também: sou eu quem confirma a palavra dos meus servos e o conselho dos meus mensageiros. A palavra de Deus também diz assim. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada nos fala justamente sobre tudo isso. Então, que em nome de Jesus, o que faltava era chegarmos o dia, a hora de darmos o início ao primeiro culto, a primeira reunião, dentre que nós estamos aprendendo sobre 7 decisões que decidem a minha vida. Então tinha que buscar no Senhor, tinha que buscar em Deus, para não fugirmos do foco, porque se veio do Senhor, então Deus já vem nos preparando muito antes de chegarmos aqui. Deus não é o Deus que simplesmente cheguei, tudo bem, cheguei agora. Não, Deus chega antes de nós termos chegado. Ele envia a sua palavra antes mesmo de termos chegado. Então, em nome de Jesus, que seja esses dias uma voz profética nos cultos de domingo, nos cultos de quarta-feira, nos cultos de sextas-feiras, nos cultos de sábado, tanto para os Celebras Teens como também para os Celebras Jovem, em nome de Jesus. Até este dia, eu creio que se você crer, se você verdadeiramente colocar no seu coração e acreditar e confessar e agir e atuar, Deus vai fazer sim uma transformação em nome de Jesus. E quantos creem, manifesta a sua fé aplaudindo o Senhor de todo o coração. Diga: Senhor Espírito Santo, fala conosco de uma forma profética, não que nos motive, não que nos incentive, simplesmente, mas nos moldem, nos preparem, nos capacita e nos motiva e nos incentiva, nos encoraja, nos estimula a vivermos uma vida profética, em nome de Jesus. Diga: laços serão quebrados, algo na minha mente vai mudar, de forma sobrenatural, que mudará a minha história, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e aplaude esse Deus bem forte então. Sete decisões que decidem a minha, a sua, a nossa vida. A primeira decisão nós temos aprendido em Isaías capítulo 1, versículo 19. Quando a Bíblia Sagrada diz: se quiserdes e me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Veja que é o passo a passo. E esse passo a passo diz: se quiserdes. Bem, quem é que não quer? Todos nós queremos comer o melhor dessa terra. E quando a Bíblia diz o melhor dessa terra, é de tudo que Deus prover para mim e para você, tanto no que é espiritual. Eu preciso aqui na terra estar bem espiritualmente, porque se eu não estiver bem espiritualmente, não importa eu estar bem materialmente, ou humanamente falando, ou fisicamente falando, as coisas vão desandar. Então eu preciso estar bem no que é espiritual.
Mas também é necessário que eu esteja bem no físico, no corpo físico. Também é necessário que eu esteja bem também no que se refere aos bens materiais. Bem, tudo que discerne a vida e piedade nos foi providenciado por Jesus Cristo, e todos nós sabemos disso. Sabemos que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável, assim diz a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada também diz, está escrito que as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescenta dores. Ele nos pede que não nos tornemos ansiosos por coisa alguma, mas cremos na palavra dele, porque ele vela pela sua palavra cumprida, e passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Ele também nos afirma e nos confirma também sobre isso. Bem, uma vez sabendo que todos queremos comermos do melhor dessa terra, a grande questão aqui é: por que muitos não desfrutam do melhor dessa terra? Será que Deus tem os seus escolhidinhos, os seus preferidozinhos? Será que Deus faz acepção de pessoas? Ou simplesmente pode-se dizer que a uns Deus privilegiou e a outros ele amaldiçoou? Não. O bem da verdade é que você veja que este versículo está falando sobre decisões. Eu preciso decidir ouvir, mas eu também preciso decidir obedecer, para que eu possa verdadeiramente, no meu querer, comer o melhor dessa terra. Então, em cima disso, nós estamos aprendendo sobre 7 decisões que decidem a minha, a sua, a nossa vida, em todos os âmbitos, em todas as áreas. A primeira decisão que nós já aprendemos foi: decida edificar a sua fé. Diga comigo: eu preciso decidir edificar a minha fé. E não fique chateado comigo, né? E nem me chame de repetitivo. Nossa, ele repete tudo, meu Deus, assim eu não suporto, assim eu não aguento. Bem, pode-se dizer que em uma sala de aula, o professor, ainda que há de começar uma nova matéria, ele vai ter que relembrar a matéria passada, porque se assim ele não fizer, o aluno vai ficar perdido em sala de aula. E está aqui uma professora que sabe que eu estou falando a verdade. Professor que chega na sala de aula e simplesmente vai para o quadro, ou como seja, e diz: olha gente, a partir de agora nós vamos começar aqui a raiz quadrada. Se antes ele não começar a explicar o que o levou até lá. Então todos nós sabemos disso, assim é a palavra de Deus. Então é interessante entendermos sobre 3 coisas que nos é necessária para edificarmos a nossa fé. A primeira delas, você já deve se lembrar, nós aprendemos pelo Espírito Santo. Para que eu possa edificar a minha fé verdadeiramente em nome de Jesus, eu tenho que entender que é impossível edificar a minha fé se eu não buscar levar uma vida de oração. Eu não estou falando de você viver de joelhos no chão, não. Deus sabe se enquadrar no nosso cotidiano diariamente. Deus sabe o tempo que você tem e o tempo que você não tem para orar. Então a primeira coisa que já aprendemos é: se você verdadeiramente entender que essa é a principal decisão dentre muitas outras que vai seguindo como um efeito dominó. Então a primeira coisa é edificar a sua fé. E como é que nós edificamos a nossa fé? Por meio de uma vida de oração. É a oração que nos abre-nos diante do nosso Deus. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza pula de alegria. A segunda coisa que nós aprendemos é meditarmos na palavra de Deus, porque é impossível uma vida de oração longe da palavra de Deus, uma vez que Deus só faz aquilo que Ele fala. A Bíblia diz que se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, veja que há um encontro entre você ter a palavra e a palavra estar em você, e Deus agir e atuar através de você. Também nós aprendemos sobre a terceira coisa para edificarmos a nossa fé: o jejum. Por que o jejum? Porque a nossa carne vai fazer de tudo, vai lutar ferozmente para que não tenhamos uma vida de oração. É a sua carne que, quando você diz vou orar, começa com abrimento de boca. Sua mente começa a pensar no arroz que pode queimar, na dívida, como é que eu vou pagar. E quando você menos percebe, você está tão exausto com a sua mente, pensando em tantas coisas, que você acaba desistindo e já não ora mais. Lhe dá um sono, lhe dá cansaço, lhe dá fadiga. E a única forma de mortificar isso na sua vida é através do jejum. O jejum é um ato de humilhação, é um ato de abnegação, é de você negar a si próprio. Quando você jejua, você está dizendo para Deus que é mais importante da parte de Deus
o que você está para receber do que qualquer outra coisa. Então o jejum é uma das 3 coisas necessárias para edificarmos a nossa fé. A segunda decisão que nós aprendemos foi: decida ressignificar a sua história. E nós aprendemos de uma forma que eu acredito que, para a glória de Deus, é muito importante. Nós aprendemos sobre lidarmos com a dor, em que outrora parecia que a dor era nossa inimiga, nossa algoz. Parecíamos que éramos escravos da dor. E muitos, na verdade, ainda se tornam e permanecem escravos da dor, de um passado indesejado, de um resultado indesejado. Muitos trazem dos seus passados as mágoas, os ódios, as iras, os rancores, e que infelizmente os mantém no presente, que determinam o seu futuro. Bem, nós aprendemos verdadeiramente sobre ressignificar a minha, a sua, a nossa história. É pegarmos da dor, aprendermos com ela, e tendo-nos aprendido com ela, possamos em nome do Senhor Jesus utilizá-la como trampolim. Isso mesmo, como trampolim. Talvez você ainda não percebeu, mas quantas dores você não já sentiu, e que sem você entender, sem você perceber, você transformou essa dor em motivação. Você se motivou com ação. Você bateu e sabe de uma coisa? A partir de hoje eu vou fazer diferente. Você usou a dor para mudar para melhor, e você nem sequer percebeu isto. Outros, me perdoe, muitas vezes fazem de forma inversa. Muitos usam a dor para estarem na depressão, no coitadismo, naquele pensamento de quanto mais se mostrar coitadinhos, pobrezinhos, bichinhos e etc., atrairão para si o coitadismo de outras pessoas, a pena de outras pessoas. Coisa que nós aprendemos que verdadeiramente isso não nos ajuda. Aprendemos na Bíblia Sagrada sobre que uma pessoa, seja ela lá quem seja a pessoa qual for, que no momento passe por tristeza, é melhor do que a alegria, melhor do que o gozo. Por quê? Porque na tristeza o homem ressignifica a sua história, e nós aprendemos isso dentro da palavra de Deus. Hoje nós vamos darmos um passo à frente, eu espero que no nome de Jesus. Então você veja, a primeira decisão é uma decisão espiritual. Diga, a primeira decisão é uma decisão espiritual. A segunda decisão é uma decisão emocional. O importante é você entender isso. Se você souber colocar os pingos nos i, você vai ver como o Espírito Santo está tentando trabalhar dentro da igreja. Então, primeiro é o espiritual. Eu tenho que decidir verdadeiramente edificar a minha fé. Começa por lá. Mas eu edifiquei a minha fé, mas o meu emocional está desestruturado, emocionalmente angustiado, deprimido e tantas coisas mais. Bem, sem que eu perceba, sem conhecimento nessa área, eu irei sufocar a minha fé. E muitos são dos que acabam sufocando a sua fé. E por sufocarem a sua fé, agora, ainda que cristãos, ainda que crentes, agora vão ter que adentrar dentro do antidepressivo. Nada contra, é claro. Não que não nos ajude, porque somos humanos, e como os humanos, nós precisamos também de ajuda de outros seres humanos. Claro que sim. Mas o bem da verdade é que a Bíblia Sagrada diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz: não vos torneis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de vós. Agora nós vamos darmos um passo à frente. Então a primeira decisão foi no que é espiritual. A segunda decisão é no que é emocional. E a terceira decisão que nós precisamos tomar, qual será? Bem, aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 22, a Bíblia Sagrada diz assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Dá para você ler comigo, por gentileza? Vamos lá? O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Mais uma vez, 1, 2, 3 e já. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador
Tem tradução que diz do ímpio, do insensato. Mas a riqueza, as posses do pecador é o que, pessoal? É o que? Não estou ouvindo, daqui eu não estou conseguindo escutar. 1, 2, 3 e já. É o que? Não dá para ser melhor em conjunto. 1, 2, 3 e já. Você crê nessa palavra? Você verdadeiramente crê nessa palavra? Eu não estou mandando você ver com os olhos de quem vê, eu estou mandando você ver com os olhos de quem crê. Essa é a diferença em quem crê em uma palavra profética, porque deixa de ver com os olhos de quem vê e começa a ver com os olhos de quem crê. Para isso eu vou ter que desconsiderar o meu estado atual de agora, o meu hoje, esse momento que eu estou vivendo, justamente numa das áreas que mais neste momento está me envolvendo. Então, se você crer em nome de Jesus, eu quero que você verdadeiramente possa desbravar a sua fé. Eu quero que você leia esse versículo, porque Deus quer ouvir da sua boca dos que creem para a glória de Deus. 1, 2, 3 e já. De novo. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do ímpio, do pecador, do insensato, é depositada. Você consegue ver aqui uma certa transferência de riqueza? Você consegue ver isso aí? Você consegue perceber que Deus diz a palavra de Deus, e nós vamos aprender muito sobre isso. Você consegue entender que Deus em tudo busca privilegiar o homem de bem? Em tudo Deus procura privilegiar, abençoar, recompensar aqueles que o servem. Nós não servimos somente a Deus somente para que a gente possa se achar pecador, ou ficarmos com medo de cometermos qualquer pecado, e Deus está com a zorrague na mão, disposto a nos chicotear, ou nos acusar, ou nos apontar. Deus não quer que você simplesmente o sirva com aquele temor, com aquele receio, com aquele medo de que, ai meu Deus, será que eu cometi alguma coisa errada? Ai, Jesus de Nazaré, será que Deus agora de repente não vai vir para me castigar? Não, Deus não é mau. A Bíblia Sagrada diz que ainda que sendo nós maus pais, sabemos darmos boa dádiva aos nossos filhos. Tem tradução que diz recompensa aos nossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará o Espírito Santo que lhe pedirem. Ora, eu queria que você parasse para pensar. Ainda que nesse versículo que o Senhor Jesus cita para mim e para você, ainda que nesse versículo estivesse escrito que sendo nós maus pais, o Senhor nosso Deus sabe que procuramos darmos boas dádivas, bens para os nossos filhos, recompensa para os nossos filhos. E Ele diz, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará. Se Ele terminasse o versículo dizendo riquezas, saúde ou qualquer outra bênção, seja ela qual fosse, já era recompensador, já era para dar um glória a Deus, um aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque todas essas coisas das quais eu preciso, você precisa. Você precisa de um corpo curado, porque não há tormento maior que trabalhar doente. Você verdadeiramente precisa ter um lar em paz, porque não há nada pior do que você sair para trabalhar e ter deixado o inferno dentro da sua casa. Deus sabe que você precisa financeiramente prosperar pelo trabalho que você exerce, pelas obras das suas mãos, porque nada tende a entristecer mais o trabalhador do que trabalhar e trabalhar e trabalhar e não ver o resultado daquilo que trabalha. O que é interessante, você sabe o que é que mesmo que esse versículo terminasse assim, nós já nos alegraríamos, festejaríamos, comemoraríamos e glorificaríamos a Deus. Mas só que Deus diz assim, vos dará o Espírito Santo. Dá para você imaginar, na somatória, será que o Espírito Santo da parte de Deus, para Ele, para Deus,
não será muito mais importante do que qualquer outras coisas? Claro que sim. Então quando ele diz, vos dará o Espírito Santo, ele está indo no top. Ele está dizendo, gente, se vocês que são maus pais, procuram dar boas dádivas aos vossos filhos, um bom estudo, que seja uma boa educação, boas roupas, boa casa, boa moradia, conforto e tanta coisa mais, quanto mais eu, vosso Pai que está no céu, não lhes quer abençoar, não lhes quer lhe galardoar. E eu vou no top do top com o Espírito Santo. Você acha que aquele que está disposto a lhe dar o Espírito Santo não lhe estará também disposto a lhe dar um corpo curado? Será que aquele que quer lhe dar o Espírito Santo não está disposto a verdadeiramente lhe dar uma casa em paz, uma família em paz, ou de repente lhe abençoar financeiramente falando? Claro que sim. Ele vai no top do top dos tops em nos dizer, vos dará o Espírito Santo. Então veja que a Bíblia Sagrada diz que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do ímpio, do pecador, do insensato é depositada para o justo. Em outras palavras, o que ele está nos falando aí é sobre transferência. Ele está dizendo justamente sobre isso, depositada. Então a Bíblia está nos mostrando aqui, nós vamos ver sobre isso, eu creio, durante todos esses dias, e nós vamos adentrarmos de forma profunda, para você deixar de olhar para o ímpio, e que só ele prospera. Se você mudar o seu foco, se você mudar essa sua mentalidade fechada, se você começar a entender de outra forma, você vai perceber que o ímpio, para outra coisa, se não for para se converter, para outra coisa não serve, a não ser para trabalhar, entesourar para mim, para ti, que é justo, aqueles que verdadeiramente seguem e servem ao Senhor nosso Deus. É isso que você tem que começar a entender no seu coração. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que o homem de bem tem a deixar uma herança geracional de pai para filhos. O que você está vendo aqui é uma herança geracional, de geração a geração, herança aos filhos de seus filhos. Então a Bíblia Sagrada diz que o homem de bem, ele deixa uma herança geracional. Vivemos tempos que parece que se não tivermos o cuidado, nós vamos meio que ficarmos perdendo para os tempos dos pais dos nossos pais. Em que eu acredito que naqueles tempos, e muitos que talvez aqui até digam isso realmente é verdade. Olha, pastor, ainda hoje, para a glória de Deus, eu moro na casa em que o meu pai me deixou. Ainda hoje eu tenho o terreno em que o meu pai deixou. Desse terreno eu negociei, e com o dinheiro com que eu negociei, eu comecei a minha história, comecei a minha vida. E irmão Jerônimo, eu lhe digo por estudo, viu? Não é por ouvir falar não, é por estudo. Eu amo conhecimento. Por estudos nós estamos rumando para uma geração das mais pobres que já existiu. Eu vou repetir, me perdoe. Isso é um estudo. Eu estou falando de nós cristãos, nós crentes. Nós estamos rumando para uma das gerações mais pobres, que se não tivermos o cuidado, nós vamos partindo para o céu, deixarmos absolutamente nada para os nossos filhos. Sim, talvez você diga, ah não, mas eu quero que o senhor entenda que uma coisa mais importante que eu posso deixar para os meus filhos é o ensinamento. Sim, claro que sim, mas desde que eles também queiram. Porque você pode colocar no melhor colégio, você pode querer que eles sejam doutor do doutor do doutor, e mesmo ganhando os rios de dinheiro que ganham, e por não saberem como administrar o que ganham, entra por uma porta e sai por uma porteira. E essa é uma grande realidade. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que o homem de bem tem a deixar uma herança geracional de pai para filhos. Existe uma frase que diz: pai rico, filhos nobres e netos pobres. E é verdade. Pai rico, netos nobres, filhos nobres e netos pobres. E é realmente uma verdade essa frase. Pais ricos, filhos nobres e netos pobres. A Bíblia diz que Deus não quer que nossa geração tenha a passar pela mesma escassez
dívidas e pobreza que passamos. Deixemos de estarmos alimentando na mente dos nossos filhos os tempos de pobreza. Me diga que se nós pensamos que isso, estamos enriquecendo o conhecimento deles, na verdade nós o estamos empobrecendo cada vez mais. Ao invés de você fazer isso, semeie na mente dos seus filhos a riqueza. Semeie na mente dos seus filhos o que você nunca viveu, como o próprio Deus nos dá a lição. Quando Deus tira Israel de dentro do Egito e os permite caminhar no deserto, Ele sempre os alimentava dizendo: tem uma terra que emana leite e mel, uma terra farta, uma terra boa. Deus não alimentava na mentalidade dos seus filhos a escassez, a pobreza, a miséria. Basta você ir no livro de João, capítulo de número 6, quando a Bíblia diz que Jesus de Nazaré, uma vez sido perguntado pelos seus discípulos, quando esses lhe disseram: despede a multidão, porque há muitos dias estão conosco e já não comem nem bebem nada. Despede-o. Jesus disse: não, porque se nós os despedirmos para casa, eles desfalecerão no caminho. Dai vós a eles o de comer. Os discípulos disseram: mestre, nem 200 dinheiro é o suficiente para alimentar tão grande multidão. Jesus podia ter muito bem dito: realmente é verdade, o que nós temos não é o suficiente, então vamos fazer o que? Não, Jesus não lhes deu ouvido. Chegou um outro discípulo e disse: mestre, tem um menino com poucos pães e poucos peixes. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus olhou para eles e disse: é o suficiente. E tendo pego o pão e pego os peixes, deu graça, colocou dentro do cesto e disse: ide e alimentai-os vós mesmos. E nós sabemos qual foi o resultado. Em momento algum, queridos, biblicamente falando, Deus em nenhum momento da Bíblia, pode lê-la de capa a capa, em nenhum momento Deus jamais pregou a miséria, Deus jamais pregou a escassez. Deus jamais, em momento algum, pode analisar e ver e averiguar. Jamais você vai encontrar um versículo na Bíblia em que Deus, Ele manifesta o desejo em que sejamos endividados, o desejo em que permanecemos pobres, o desejo de que permanecemos sem onde temos onde inclinarmos a nossa cabeça. Não há um versículo na Bíblia. Mas se foi pregado na nossa mentalidade sobre o evangelho da prosperidade, querido, evangelho é boas notícias. A Bíblia Sagrada diz, está escrito: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou para evangelizar os pobres. Pobres. Muitos tentam dizer: não, é os pobres de espírito. Não, porque quando Cristo fala de pobres de espírito, Ele vai lá no Sermão da Montanha, e sim, Ele diz os pobres de espíritos. Mas quando Ele diz aos pobres evangelizar, é levar as boas notícias. Eu não acredito que Cristo iria dizer que o pobre permaneceria pobre, o endividado permaneceria endividado. Que Deus é esse que às vezes nós alimentamos na nossa mentalidade? Que Deus é esse que a gente não consegue ver na Bíblia? Que todas as pessoas que nessa área financeira, que foram até o profeta, que foram até a Deus, Deus não os manteve na pobreza, Deus não os manteve na miséria. Mas nós invertemos as coisas. Uma mulher está endividada, os filhos estão para ser levados cativo, vai até o profeta, Deus faz multiplicar o azeite, esta negocia o azeite, paga a dívida e ainda vai viver do resto. Uma outra está para fazer um pedaço de bolo para ela, para o filho comer e morrer. O profeta olha para ela e diz: vai, faze primeiramente para mim, e traga-o na tua mão um bolo pequeno, porque assim diz o Senhor: nem o azeite da panela vai faltar, e nem a farinha da panela vai faltar, nem o azeite da botija vai cessar. É interessante, né? Porque quando o povo de Deus, os soldados de Davi andavam fugindo de Saul, estavam tão famintos que eles adentraram a casa de pão, a casa de Deus, e se alimentaram das espigas que seriam ofertadas e oferecidas a Deus. Quer dizer, Deus proveu alimento, e Deus não ficou com raiva disso, coisa que só os sacerdotes era lícito. Então é importante que você adentre dentro da palavra de Deus, porque a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável.
amor perfeito é agradável. Então Deus não quer que os seus filhos passem pelo que você passou. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado. Deus não quer que a sua descendência passe pelo que você passou, nem de escassez, nem de dívida, nem pobreza, seja ela qual for. A Bíblia diz que o homem de bem possui uma mentalidade geracional e não somente presente. Olhe para cá, por favor, isso é importante. Sim, eu sei que você trabalha para pagar as suas dívidas. Sim, eu sei que você trabalha para se manter, eu sei. Mas quem aqui tem a coragem de olhar para mim e me dizer que também não trabalhe para deixar algum mantimento, sustento, provisão para os seus filhos? Levante a mão, um aqui agora. Vai em qualquer lugar do mundo, pergunta o ímpio e o pecador, o mais pecador da face da terra. Pergunta para ele se ele não tem na mentalidade dele o desejo de deixar uma vida estável para a sua descendência. Todos vão dizer que sim. Por menos que seja ou por pouco que seja, todos desejam, meu irmão. Todos desejam. Porque na nossa mente, por mais que você queira ou não, nós não queremos que os da nossa descendência passe pelo que nós passamos. E de repente você vem na Bíblia, a Bíblia diz: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E aí você vê Deus manifestando isso. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Eu não sei se você vai reivindicar. Senhor, a tua palavra diz que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. E a tua palavra diz que a riqueza do ímpio, do pecador, passa para mim. Senhor, eu sei disso e agora estou aprendendo sobre como verdadeiramente tomar posse disso. É importante você entender isso em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada nos mostra que o homem de bem possui uma mentalidade geracional, de geração em geração. Ele não pensa só no presente, porque ele não é insensato. E você vai aprender sobre o que é um insensato, financeiramente falando, logo à frente. Ele não é insensato, não. Ele tem uma mentalidade geracional. Ele não pensa só no agora, no hoje, nesse exato momento. Não importa, o que eu tenho que fazer é desfrutar de tudo que eu tenho. Sim, você tem que desfrutar daquilo que você tem, mas você não pode, em hipótese de circunstância alguma, esgotar tudo que você tem. E está na Bíblia. Porque senão até você mesmo passará por necessidade. E no dia da precisão você não terá a quem recorrer, a não ser ao fiado e ao emprestado, ou ter de vender o que você tem. Está na Bíblia. E para isso você teria que ouvir a mensagem saldo extra. Mas um dia vai chegar. O que é interessante é que ele tem uma mentalidade geracional. Ele não pensa só no presente. Pessoas que não têm uma mentalidade geracional, eles pensam assim: menino, sabe de uma coisa, eu só tenho uma vida, eu não quero nem conversa, não quero nem saber. A Bíblia diz que ao homem de mentalidade geracional, Deus tem a transferir as riquezas do ímpio para ele. Mas talvez você diga assim: sim, glória a Deus, eu tomo posse, glória a Deus. Estou agora quanto mais firme no Senhor. Deus vai transferir, sim, mas existem protocolos para isso. Deus vai analisar para quem. Não basta ser só um homem de bem. Quem é o homem de bem que Deus transfere do pecador, do ímpio, do insensato para ele? Por que eles têm, mesmo sendo pecadores, enquanto que os filhos de Deus, o homem de bem, precisa com que seja transferido deles para eles? O que falta neles? Porque não seria justo assim? Olha, mais ou menos assim: o homem de bem tem suas riquezas para ajudar o pecador, mas é o inverso. O homem de bem precisa das riquezas do pecador. Por que isso? Por que isso? Lucas capítulo de número 5. Em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 5. Vocês estão preparados? Sim ou não? Lucas 5.
versículo de número 4. A Bíblia Sagrada diz assim, Lucas capítulo 5, versículo de número 4. Diz assim: e quando acabou de falar, quem? Jesus de Nazaré. E quando acabou de falar, disse a Simão. Deus está vendo alguns Simãos aqui hoje. Eu vou repetir. Deus está vendo alguns Simãos aqui hoje. Mais uma vez, você está desatento. Você tem que ouvir, você tem que responder, é profético. Deus está vendo alguns Simãos aqui hoje, aqui dentro. Eu vou repetir mais uma vez, você que está aí também, eu quero que você declare o seu amém. Amém quer dizer eu recebo, eu aceito, eu afirmo, eu confirmo. Deus está vendo alguns Simãos aqui, não é Simões, porque Simões dá limões, e limões dá limonada. Deus está vendo alguns Simãos aqui hoje, aqui dentro. Tem alguns Simãos aqui hoje, em nome de Jesus. Levanta assim a sua mão, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Levanta essa mão. Deus está vendo alguns Simãos aqui hoje, aqui dentro. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Diga: lançarei a rede sobre a tua palavra. E fazendo assim, correspondendo exatamente com a palavra, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Diga: uma grande quantidade de peixes, porque obedeceram aquela palavra. E rompia-se-lhes a rede. Diga: e rompia-se-lhes a rede. Mais uma vez: e rompia-se-lhes a rede. Diga para o seu irmão: a rede se rompeu. Diga: Simão, que ainda não é Pedro. Simão, que ainda não é Pedro, pegou uma grande quantidade de peixes, mas as redes se romperam. Diga: mas as redes se romperam. A Bíblia nos mostra Simão tendo o seu primeiro encontro com Jesus. Vamos ver o cenário, olhe para cá que é rápido. Vamos ver o cenário. Primeiro encontro de Jesus com Simão. Olha o cenário. A Bíblia diz que ele se aproxima-se do mar. Ele está andando naquela direção e vê dois barcos. Então ele vê escolhas, mas ele prefere escolher o de Simão. Ele prefere escolher o de Simão. E quando lá chega, a Bíblia diz que ele vai se servir do barco de Simão. E Simão está lavando as redes. E a Bíblia Sagrada diz que então ele sobe sobre o barco, pede que o próprio Simão afaste um pouco mais para dentro do mar, porque a multidão tentava apertá-lo. E ele começa a pregar. Enquanto que Simão está lavando as redes ali, ele está ouvindo Cristo falar. Está ouvindo a palavra de Deus. E quando de repente, agora diz a Bíblia, que Jesus olha para Simão e diz: vamos pescar em mar alto. Vamos pescar em mar alto. Por quê? Porque Deus nunca vai se servir do que quer que seja, de quem quer que seja, sem não recompensar essa pessoa. Deus nunca, jamais, quando eu entendi isso, Deus se serve da minha vida. Sim, louvado seja Deus. Sim, quando você deixa as coisas do mundo e você agora diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não importa o quão pecador você ainda permaneça, porque Deus perdoa os seus pecados, mas Deus vai usar você. E quando Deus usa você, Deus recompensa você. Deus usou a casa de Obed-edom e recompensou a casa de Obed-edom e todos dos da sua casa. Deus, segundo a Bíblia, um dia precisou pousar na casa de Marta e Maria, e no dia que elas precisaram, ressuscitou a Lázaro, dizendo: Lázaro, vem para fora. Então, se eu fosse lhe dar exemplo, nós íamos longe aqui. Só para você ter uma ideia, já que você está pensando: só sabe essas duas partezinhas da Bíblia, isso aí é muito fácil. Pois então tá bom. Por que Deus diz na palavra que nunca destruiria o Egito? Está na Bíblia. Deus disse: juro por mim mesmo, nunca destruí o Egito. Sabe por quê? Porque por mais que a gente diga que os egípcios escravizaram a Israel, antes deles serem escravos, o Egito acolheu a Jacó, a promessa de Deus, a herança de Deus,
e a todos os da sua casa. Até que veio um faraó ímpio que não conheceu o Senhor e nem a José e o escravizou. Depois Deus vai se servir de novo do Egito. Deus vai falar para Maria e José: pega o menino, porque Herodes intenta matá-lo, e foge para onde? Para o Egito. Então Deus diz: eu nunca vou destruir o Egito. Por quê? Porque, querendo ou não, o Egito, sempre que eu precisei, me serviu. O Egito sempre me serviu. E Deus é recompensador, você está me entendendo? E assim que vai acontecer na vida desse homem chamado Simão. A Bíblia diz que Simão estava completamente arrasado por ter pescado a noite inteira e não ter pego nada. Dá para perceber o estado de ânimo de um homem como esse? Quem já chegou em casa desanimado, mas tão desanimado que se pudesse não abrir a boca nem para falar? Quantos aqui? Alguém aqui? Tem dois ali que já levantaram a mão. Muito obrigado, Deus abençoe. Sim, eu quero lhe dizer que já aconteceu comigo, sabe? Já aconteceu comigo. Já aconteceu de você de repente estar naquela expectativa: nossa, no final do mês vamos juntar todas as ofertas da casa do Senhor, e vamos ter o da luz, vamos ter os do aluguel, vamos ter a do pastor, nós vamos ter ainda para as demais outras necessidades da obra de Deus. Sim, glória a Deus. E você está animado, você está empolgado, você está incentivado, você procura pregar as melhores mensagens, você atenta à presença de Deus, você sobe monte, você jejua, você fica em pano de saco, você bota joelho no chão e você faz tudo como manda o figurino. Só que quando chega na hora do vamos ver, você olha para o resultado, você coça a cabeça: meu Deus, nem do aluguel tem, quanto mais para as outras coisas. Então aí você sai, você olha para aquele resultado, porque não tem nada mais, dentre muitas coisas, que abata o coração do homem do que também o seu financeiro. A Bíblia Sagrada diz que proveito tem o homem de todo o trabalho que faz debaixo do sol. A Bíblia Sagrada diz: eis que vi uma coisa boa e bela, comer e beber e gozar do suor do seu trabalho, porque isso é dom de Deus. E todos os versículos que eu podia lhe dar. E já cheguei em momentos em casa que, se eu pudesse, eu dizia: pelo amor de Deus, ninguém fale comigo. Ninguém fale comigo. Sim, talvez você diga: ah, mas vai estar descontando nos inocentes. Não, mas eu estou falando da parte humana, sabe? Daquilo que você se prepara para um resultado e você tem outro resultado, e não tem como você estar saltando fogos, porque somos humanos. Você está me entendendo? Vamos ser realistas. Chega o WhatsApp, você olha e você não quer nem visualizar, porque de repente pode ser alguém dizendo: bom dia. A resposta que você quer dar é: vá para o inferno. Bom dia para você. Bom dia para você que talvez está dando esse bom dia porque pagou as contas. Eu aqui estou lutando para ver se os que estão me devendo me pagam, para ver se eu consigo pagar o boleto. Vixe, meu Deus. Uhul! Sim, foi assim que ele teve o primeiro encontro com Jesus. Preste atenção em cada detalhe. Foi assim. Estava arrasado, pescou a noite inteira, não pegou nada, nada, absolutamente nada. A Bíblia diz que Jesus não teve a alimentar em Simão a dor do seu fracasso. Rapaz, esse negócio hoje cada vez mais está ficando e vai ficar cada vez mais em moda. Você tem de que alimentar o povo de uma forma que você tem medo de falar o que a Bíblia Sagrada diz, ainda que doa, para não perder. Isso está ficando em moda e vai ficar pior. Você sabe, você está me entendendo como é que é? É como que mais ou menos assim: eu sou pastor, eu posso entrar no meu carro, ligar o ar-condicionado e ir para casa. Então eu posso prosperar e você não. Quer dizer então que eu posso, que eu sou pastor, e você não. A única coisa que impede você prosperar é o alimento que você recebe do altar. Porque se você não sabe, como é que você vai reivindicar? Se você não é ensinado, como é que você vai saber? Porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito: como saberão se não há quem pregue? E como aprenderão se não há quem ensine? Está na Bíblia. A Bíblia é um conjunto completo. Interessante que Jesus não alimentou o coitadismo de Simão.
É isso mesmo, Simão. Fazer o quê? Você pescou a noite inteira e nada apanhou. Olha, deixa para lá e vamos seguir em frente, sabe? Porque a vida é boa. Importa que você esteja com saúde, rapaz. Eu sei, mas saúde não paga dívida. Ei, eu sou aqui, dá para você colocar aí 100 reais de saúde de gasolina? Ei, por gentileza, dá para passar essas mercadorias aqui no caixa e eu quero pagar com saúde. Ei, por gentileza, você pode me entregar essas blusas, essas roupas? Sim, eu quero pagar com um aleluia, um glória a Deus, porque eu estou muito bem espiritualmente falando. Rapaz, pelo amor de Deus, a hipocrisia é demais. É fantasiar uma coisa, sabe, tirar da realidade que todos nós, querendo ou não, por mais rico ou pobre que seja, nós precisamos entendermos que Deus é um Deus, Jeová Jirê, é um Deus que prospera. A Bíblia só nos mostra que Jesus não teve a alimentar em Simão a dor do seu fracasso, antes lhe deu uma palavra profética. Lembra do que eu falei no começo? Serão proféticos cultos. Serão proféticos. Jesus, será que não viu ele lavando as redes? Será que Jesus não sabia, quando escolheu o seu barco, que ele tinha pescado a noite inteira não tendo pego nada? Será que Jesus de Nazaré não sabe o porquê de ter começado essas 7 decisões que decidem a sua vida e vir trabalhando primeiro no que é espiritual, edificar a sua fé, agora no que é emocional, e de repente vai entrar também uma área que nos envolve diretamente? Será que ele não sabe? Eu tenho certeza que sim, porque a Bíblia Sagrada diz, porque ele está escrito, viu? Ele sabe do que você precisa antes de lhe pedir. E peça agora, para que a fim de que a vossa alegria seja completa. Está escrito na Bíblia. Ele não alimentou, pelo contrário, a Bíblia diz que ele liberou uma palavra profética. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Simão entendeu que uma palavra profética pode mudar toda a nossa história. Sabe de quantas palavras você precisa? Pergunte isso para o seu irmão. Sabe de quantas palavras você precisa? Você não precisa da Bíblia toda, irmã. Você precisa de uma palavra profética. Você não precisa. É porque vocês, ou a pregação está muito ruim, pastor, está pé demais. Eu vou tentar melhorar até o término. Mas você precisa ter reação, gente, pelo amor de Deus. Quando Deus dava uma palavra para Israel, lê esse livro chamado Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo. Você não teve que ler para se formar? Você não teve que ler e você olhava para os livros, tomava café, batia a cabeça na parede, fazia lá o que quer que fosse, porque você queria, porque queria fazer valer a pena as mensalidades da tua faculdade? Por que você não pega este livro chamado Bíblia, que é o manual do Criador, e não come? Porque a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você precisa só de uma palavra profética, e é esta que eu quero que Deus a declare sobre este altar em nome de Jesus. Simão entendeu que ele não precisava de outra coisa, então quando ele escuta Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo para ele, vamos pescar em mar alto, ele ainda diz, eu pesquei a noite inteira, mas nada apanhamos. Mas ele para e pensa, espera ainda, eu não tinha essa palavra, o que eu tinha era um resultado indesejado, eu não queria esse resultado, e nem quero permanecer nesse resultado. O que eu não quero é continuar devendo, o que eu não quero é continuar sendo humilhado no trabalho, o que eu não quero é trabalhar a vida toda e não ser promovido, o que eu não quero é olhar para as minhas dívidas, para as minhas contas e dizer, Deus, o que é que eu vou fazer? Não, eu não quero isso. Então sobre a tua palavra, Senhor, eu vou crer que o Senhor vai mudar essa situação. Glória a Deus. Esses dias agora, no domingo passado, uma irmã pediu para dar um testemunho. Eu estava de cabeça baixa e eu disse, daqui a pouco. Não sabia quem era que queria dar o testemunho, mas o Espírito Santo no meu coração disse, não ouça esse testemunho para que você não se ache o tal. E depois que a pessoa terminou o culto, ela me procurou. Ei, eu queria dar um testemunho sobre honra. O senhor não deixou. E eu disse, irmã, eu vou lhe dizer o porquê. Porque eu estava de cabeça baixa e primeiro, eu não vi quem foi que levantou a mão. Segundo, o Espírito Santo de Deus disse, não receba esse testemunho para que você não se perca.
Sim, mas o que eu ia dizer para essas pessoas era sobre honra. Eu mandei uma mensagem para o Senhor, e a mensagem que eu mandei para o Senhor foi que eu estava prestes a ser colocada fora do meu setor de trabalho, porque eu tinha poucos dias para cumprir uma meta, e eu sabia que era impossível cumprir a meta, e o Senhor me enviou uma palavra o Senhor me enviou, eu firmei os meus pés sobre ela, e eu decidi verdadeiramente esquecer do que o meu patrão disse, porque o que o meu patrão disse não me motivava, o que o meu patrão me disse não me incentivava, o que o meu patrão me disse me colocava na parede, aquilo muito que me aborreceu. Por quê? Porque o meu patrão esqueceu de todos os meses e anos que eu sempre bati a meta, e agora, porque eu estava para não bater, ele me veio com aquela palavra de que ele iria tirar de mim e ia dar para outras pessoas para ocupar o meu lugar. Mas o Senhor disse: não, não é isso que você quer ouvir. O que você quer ouvir é que você vai vender em poucos dias muito mais do que você já vendeu em todos os meses. E eu tomei aquela palavra, e eu quero aqui lhe dizer, na porta da igreja, não é que eu vendi muito antes do que eu vendia antes, e eu atravessei, passei, ultrapassei a minha meta. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: ei, você vai vencer. É uma palavra profética, eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré. Os teus últimos dias de dívida e de miséria, de quem está te devendo, está acabando. Deus vai fazer a coisa virar. Glória a Deus. A Bíblia diz que Simão saiu do estado de escassez para o lugar de prosperidade. Diga: Simão saiu do lugar de escassez para a prosperidade. De novo, Simão saiu do lugar de escassez para a prosperidade. Mas por que isso aconteceu? Por conta de uma palavra profética. Lança a tua rede. E ele disse: sim, sobre a tua palavra eu lançarei. É interessante, né? Porque Deus faz assim. A Bíblia está dizendo que ele pega do ímpio para entesourar para o justo. Sim, é simples assim. Deus, o próprio Cristo, ele mudou a história, o estado de escassez para lugar de prosperidade, porque ele lançou a rede, pegou uma grande quantidade de peixes, e as redes se lhe rompiam. Você consegue ver isso? Você consegue enxergar isso? Para alguns talvez seja como Saul, Deus o unge e já o coloca no trono. Talvez outros sejam como Davi, Deus unge, mas vai trabalhar neste, para que depois Deus possa confiar algo muito mais além e a mais do que confiou ao primeiro. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Versículo de número 5, a Bíblia Sagrada diz: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A Bíblia diz que Simão saiu do estado de trabalhar muito e ganhar pouco. Você conhece pessoas assim? Que semeia muito e ganha pouco, e o que ganha é como no saco furado. Sabe, que procura ver, meu Deus, para onde é que pelo amor de Deus a coisa está indo. E tem outros, viu, que quando ganha muito vem o prejuízo para arrastar, para levar. Que você diz: isso é o diabo, uma coisa dessa, não pode, não tem condição. Eu que esperava esse mês guardar, eu vou ter que ir atrás, porque vai ficar faltando. Porque olha só o que foi que aconteceu, rapaz, pelo amor de Jesus. Me pergunta se isso anima alguém. Me pergunta: você sai para trabalhar porque você sabe que se ficar em casa é que a miséria chega mesmo. Porque a Bíblia diz que o preguiçoso tudo deseja, a sua alma deseja, mas de nada se farta. Interessante, né? Porque a Bíblia diz que Simão saiu do estado de trabalhar muito. Ele trabalhou muito, ele trabalhou a noite inteira, mas a Bíblia diz que ele não apanhou nada. Talvez você está olhando para mim e você diga: eu estou há tantos anos nessa área e não estou vendo o resultado do que eu estou trabalhando até hoje. Pois isso vai mudar em nome de Jesus. Eu vou até, talvez você seja supersticioso. Não levanta a mão esquerda não, pastor, levanta a direita, então tá bom. Talvez você seja supersticioso.
Então eu vou levantar a direita. A partir de agora vai ser com a direita. Amém? Então eu declaro em nome de Jesus que você vai sair desse estado que você está vivendo hoje, para a glória de Deus, porque a Bíblia diz que Deus mudou o estado de Simão. Ainda não era Pedro, era só Simão. Eu estou falando aos Simões aqui para a glória de Deus. Deus mudou o estado de Simão, em que trabalhando muito não estava ganhando nada. Talvez você está trabalhando há muito tempo em uma área, mas a partir de hoje não precisa de governador, nem de prefeito, nem de senador, nem de deputado federal, porque todos esses estão na mão de Deus, e Deus controla o coração de todos eles só para honrar a tua fé. A Bíblia diz que Simão saiu do estado de trabalhar muito e ganhar pouco, por obedecer uma palavra profética. Me lembro como se fosse hoje. Eu estava na porta da igreja, candidato a obreiro, pastor Carlos Salles, calçazinha bege, camisazinha clara, sapatozinho preto. Eu estava lá, eu era o porteiro da igreja. E ele vinha com as mãozinhas atrás, se aproximou-se de mim. Pai do Senhor, Pai do Senhor, pastor, tudo bom? Tudo bem. Onassis, você crê que Deus pode fazer você prosperar, ganhando menos do que você ganha, e fazendo com que se torne mais do que o que você ganha? Eu digo, eu creio, pastor. Então obedeça o chamado de Deus. E virou as costas e foi embora. Eu nunca esqueci disso. Palavra profética. Nunca me esqueci disso. Claro que o diabo se levantou para querer com que esta palavra profética não se cumprisse, ou descresse dessa palavra. A primeira coisa, eu fui levado para o estado de miséria extrema. E não vou contar aqui, porque muitos já sabem de muitas coisas. Mas eu mantinha isso no meu coração. Espera ainda, é uma palavra profética. Eu não vou lançá-la fora da minha vida. Eu creio nisso, eu creio que Deus pode um pouco tornar muito, e do pouco fazer o abastante, e do abastante fazer a abundância. Eu creio nisso. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que Simão saiu do estado de trabalhar muito e ganhar pouco, por obedecer uma palavra profética. Versículo de número 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. A Bíblia diz que Simão não estava preparado. Agora olhe para o irmão que está do seu lado e diga: a pregação vai começar agora. Diga: misericórdia. Só entre nós. Até agora eu disse qual é a terceira decisão que decide a tua vida? Eu disse? Não. Porque eu não sou doido de chegar para você e dizer, sem que antes você não tenha preparado a terra, para que você possa ter arado e jogar a semente para poder colher. Porque quem prega assim, prega motivação, e motivação só custa por um estado de tempo. Depois, vai embora. Eu não disse ainda não, irmã Cristiane. Eu disse? Disse não. Então vamos aqui, rapidinho. Preste atenção. A Bíblia diz que ele obedeceu a palavra profética. A Bíblia diz que ele obedeceu ou não obedeceu a palavra profética? Ele lançou ou não lançou a rede? Ele pegou ou não pegou segundo a palavra que lhe foi dada? Mas o que foi que aconteceu quando ele lançou as suas redes e começou a puxar as redes para dentro do barco, e aquela grande quantidade de peixes que ele pescou? O que foi que aconteceu? O que foi que... vocês estão entendendo, glória a Deus. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Então se cumpriu segundo a palavra profética. Ele obedeceu, ele lançou a rede, ele pegou uma grande quantidade de peixes, ele está animado e começa a puxar as redes, assim conforme você está vendo aqui. Mas da mesma forma que ele está puxando as redes, também os peixes estão saltando da rede, os peixes estão pulando da rede, os peixes estão agora infelizmente indo embora. Então começa a haver uma grande quantidade de desperdício. É porque vocês pensaram que eu ia pregar o que todo mundo já sabe sobre a pesca, né?
Não, isso aí vocês já sabem, vocês até me ensinam. Eu quero ir para onde vocês não sabem. Começou a ver o quê? Começou a ver o quê? Ele obedeceu a palavra profética? Ele lançou a rede? Ele pegou uma grande quantidade de peixe? Ele começou a puxar as redes? Os peixes começaram a vir? Mas o que foi que aconteceu? Em outras palavras, a Bíblia diz que Simão não estava preparado para pegar uma tão grande quantidade de peixe ao ponto das redes se romperem. Esse é o problema. Por que que Deus não está transferindo do ímpio para o justo? Ai, meu Deus! O que que eu vou fazer com tanto dinheiro, Jesus de Nazaré? Me dá que eu sei administrar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: quase que eu morro de susto. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz: você conhece gente assim? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, quando eu penso, ai Jesus, 20 mil reais. Eita Jesus! O que é que eu vou fazer com isso? Ai Jesus, segure, irmão. O que é que eu vou fazer? Meu Deus, 30 mil reais. Aleluia. Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro e ficar triste, a não ser que já saiba que ganhou para poder perder. Não vai ver nem para onde é que vai, nem o resultado que vai gerar. Estão preparados? Pedro, no caso Simão, não estava preparado para pegar uma tão grande quantidade de peixe, o obreiro Wellington. Mas ele não era empresário? Ele não trabalhava na pesca? Ele não estava triste, abatido, lavando as redes? Tinha vindo e pescado a noite inteira e não tinha pego nada? Que negócio é esse, irmão? O que está aqui por detrás, hein? Terceira decisão que decide a minha vida, que faz com que muitos me perdoem. Deus não possa confiar além do seu próprio salário mínimo. E quando Deus espera em confiar um pouquinho mais, essa pessoa está com suas redes rasgadas. Por que Deus não confia muito a prosperidade em nós crentes? Por que como o pão que cai da mesa, migalhas que alimentam? Ou estou pregando a mentira aqui? Por que a coisa não vai mais além? Por que a coisa não avança? Por que fica sempre, sabe, quando não, no 0 a 0 e dá glória a Deus? Fica só no empate. Quando não, no prejuízo, no vermelho direto. Mas eu sou crente, sou dizimista, sou ofertante, eu sirvo ao Senhor. Que história é essa? Viver em crise, meu Deus, espera ainda. Então essa é a terceira decisão que eu espero que você decida na sua vida. A terceira decisão é: decida, diga comigo, eu preciso decidir ampliar a minha mentalidade financeira. Porque você não terá de dinheiro além do que a sua mente. Quem disse? Em outras palavras, a Bíblia diz que as redes têm a representar a nossa mentalidade. Você vai entender com a continuação desta mensagem. Decida, a partir de hoje, ampliar a sua mentalidade financeira. Ah, mas eu já penso grande. Mas você, ao passo que pensa grande, você também tem medo de perder. E ao ter medo de perder, você está mais preparado para a escassez do que para prosperar. Aí a coisa vai longe. Decida ampliar a sua mentalidade financeira.
Porque Deus falou para Simão: Simão, lança a rede, vamos ao mar alto. Ele foi, sobre a tua palavra lançarei a rede, e lançou. E quando puxou, pegou sim uma grande quantidade de peixe, mas começou a haver desperdício, e desperdício, e desperdício, e as redes se lhe romperam. E agora o que é que eu vou fazer? Bem, no final das contas, é melhor o pouco do que perder tudo. Não é melhor ter o pouco do que não ter nada. Então vamos ao menos puxar, e as redes se lhe romperam. Essa é a decisão que nós vamos aprender em nome de Jesus. Decida ampliar a sua mentalidade financeira. Porque se o pecador tem, se o ímpio tem, e a Bíblia ainda diz: as riquezas do pecador passarão para os justos. Ele não está falando de só prosperidade, porque existe 3 linhas na Bíblia: prosperidade, abundância e riqueza. E está na Bíblia, viu? Prosperidade, abundância e riqueza. E todas essas 3 é necessário que você amplie a sua mentalidade financeira. Eu vou lhe perguntar quanto de dinheiro cabe na sua mente. Claro que não, porque está de acordo com as suas expectativas, ou com o que você alimenta a sua mente. Um salário mínimo para você é o suficiente? Glória a Deus. O salário que você está ganhando já está bom, é o suficiente? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Pedro não tinha uma mentalidade que comportasse prosperidade. Diga: Simão não tinha uma mentalidade que comportasse prosperidade. A Bíblia diz que havemos de termos uma mentalidade que comporte a nossa prosperidade, senão as redes poderão se romper. E só para você ver se eu estou errado, então por favor, tem como colocar em João 21? Que senão eles vão dizer: não, mas você está errado, o senhor não está pregando Bíblia não. Então eu vou provar para vocês. Eu provo para vocês que eu estou, irmã Suiane, na Bíblia. Eu vou provar. Quer ver? Em nome de Jesus. João 21. Eu não vou deixar vocês irem embora sem vocês tirarem a prova dos 9 não. Senão depois vocês vão querer tirar a raiz quadrada, e vocês vão dizer: não, mas isso aí tudo bem, mas eu amei, eu recebo, eu entendo. Mas eu queria saber o que foi que mudou em Pedro depois desse dia. Porque na primeira vez que Jesus teve um encontro com ele estava pescando a noite inteira, não tinha pego nada, estava só na compaixão e na misericórdia. Mas o que foi que mudou na vida dele? Olha o que a Bíblia diz então. Versículo 3: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar, sendo que lembre que Jesus Cristo já tinha sido arrebatado. Jesus agora estava entre o seu povo ensinando. Ele deixa de ser Pedro porque disse: a partir de hoje o teu nome é Pedro e não mais Simão. Mas a Bíblia diz que ele volta a ser Simão. Como não pode tirar o que Deus deu, então é Simão Pedro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite... vocês não estão querendo mais aprender não. E naquela noite... pera ainda. Mas no capítulo 5, irmãozão, a Bíblia não diz que eles trabalharam a noite inteira e nada pegaram. E agora eles saem para pescar. Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, e agora eles voltam a pescar. E a Bíblia diz que aconteceu a mesma coisa. Eles nada apanharam. Pedro voltou à estaca zero. Pedro voltou ao insucesso financeiro. Pedro voltou a ter prejuízo. Pedro deixou de ver resultados do seu trabalho. Você conhece pessoas que viram e voltam assim? Bota o versículo, pastor. Rapidinho, por favor. Preste bem atenção. Em nome de Jesus. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. O outro versículo. Vai lá. E disse-lhes:
Pois Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: o quê? Não. Ele pergunta: você está tendo para pagar suas dívidas? Você está tendo como desfrutar do seu salário? Do seu suor, do seu trabalho? Ele pergunta. O outro versículo, pastor, e a resposta sempre é não, 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 não. Então o outro versículo diz: e ele lhe disse, por favor, 1, 2, 3 e já. Ixi, começaram até bem, mas terminaram. Vai de novo. Mas bota a voz nessa garganta, pelo amor de Deus. Porque lá no João do Forró, sei nem o nome, é João do Forró, né? Lá no João, do enjoado do forró, lá o povo grita, pula. Mas pastor, lá é da carne. Pois é, aqui ainda é melhor, que é do Espírito. 1, 2, 3 e já. Em outras palavras, a Bíblia diz que há pessoas que ao mesmo tempo que prosperam, acabam perdendo o que prosperou. Muitas pessoas que prosperam acabam perdendo o que prosperou, por não haver uma mentalidade que comporta prosperidade. Outra, muitos têm até a ganhar dinheiro, porém acabam perdendo tudo o que ganham, por não terem uma mentalidade de prosperidade. Sempre estão voltando à estaca zero. Sempre. E nós vamos aprender isso detalhadamente. A Bíblia diz que para preservarmos e multiplicarmos o que recebemos é necessário uma mentalidade que comporte prosperidade. Para multiplicarmos o que nós recebemos, temos que termos uma mentalidade que comporte prosperidade. Que comporte, não é necessidade, que comporte prosperidade. A Bíblia diz como foi o segundo estado. A Bíblia nos mostra como foi o segundo encontro de Jesus com Pedro, pescando e não pegando nada. A Bíblia diz Pedro lançando as redes sobre uma palavra profética e pescando uma grande quantidade de grandes peixes. Porém eu quero que você termine, por gentileza. Vamos lá, o outro versículo, meu pastor. Coloca aí, por gentileza. Em nome de Jesus. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Outro versículo, meu pastor, em nome de Jesus. Versículo 11. Vamos lá. Versículo 11. Lê se eu estou dentro da Bíblia ou não estou. Vai ler, 1, 2, 3 e já. Estou vendo uns assim, Tiziana. De novo. Você paga o almoço para nós, né? Vamos lá. Só tem a irmã, meu Deus. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E o que foi que mudou na vida de Simão do primeiro encontro que ele teve? Foram os resultados ou a mentalidade? Porque da primeira mão ele estava no mesmo estado do segundo, tendo pescado a noite inteira e não pegou nada, mas agora ele está preparado. E Jesus diz a mesma palavra profética: lança a rede do lado direito do barco. E tendo-a lançado, puxou não só uma grande quantidade de peixe. Deus, eles têm que ver isso, meu Deus. Eles não só puxaram uma grande quantidade de peixes pequenos, diz algumas traduções. Eles puxaram 153
153 grandes peixes. Uma coisa é uma mentalidade que comporta, ainda com percas, uma grande quantidade de peixes pequenos. Outra é uma pessoa que tem uma mentalidade em que comporta, puxa a rede e pesca 153 grandes peixes e as redes não se rompem. Eu profetizo em nome de Jesus. Sim, é bom os pequenos peixes, mas Deus vai fazer você pescar os grandes. Sim, é bom os pequenos negócios, mas melhor é os grandes. Tá bom, já chega.